aí, pastor? E aí, Gerlane, tudo bom? Olá, juventude forte da União Norte Brasileira. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. Começamos agora a Semana de Oração Jovem 2020. É isso mesmo. Feliz sábado, Gerlane. Feliz sábado, pastor. Tudo bom com o Tudo senhor? bom, tudo bom. Não, mas peraí, só um minutinho. A gente vai tirar isso aqui agora, Opa, só para ficar mais à Ok. vontade para falar com vocês. Nós estamos aqui no distanciamento de segurança, como vocês viram, né? Tomando todos os cuidados. Vou colocar ali. Produção, para aí para mim, por favor. Dê a sua aí para a produção. ok, Gerlane, Porque ok. a gente está num momento delicado, precisamos ter segurança, ter o cuidado. Toda a nossa equipe aqui na produção está protegida com a sua máscara. A gente tira aqui só para melhorar a comunicação, não é, pastor? Mas Isso. saindo daqui, a gente coloca novamente e vamos seguir esses cuidados aí com o álcool em gel, aí em toda a programação, né, pastor? Agora sim, vamos dar o bom dia, o feliz sábado para todos que estão em casa. É isso mesmo, Gerlane. Feliz sábado para você, então, que está nos acompanhando nas redes sociais. Feliz sábado para você que está acompanhando o território da União Norte Brasileira, seja no Brasil ou no mundo, em qualquer lugar, em qualquer ponto de conexão. Começou agora a Semana de Oração Jovem, tão esperada. Então, prepara o teu coração, não é isso, Gerlane? Semana de oração, qual é o tema desse ano? Olha só que legal, o tema desse ano, resgatados. Olha só, gente, resgatados, salvos para salvar. E o que significa isso, pastor? Olha, Gerlane, olha só o tema já fala. Você que já foi resgatado pelo sangue de Cristo, você que pertence a Cristo, é isso mesmo, uma vez resgatado pelo sangue de Cristo, está na hora de levar esse Cristo, está na hora de propagar esse Cristo para outras pessoas também, para outros jovens, para outros amigos. Então esse é um dos grandes objetivos da Semana de Oração Jovem. Mas tem mais objetivos, são 3 objetivos Três dessa grandes, semana? três Quais grandes são objetivos eles? da Semana de Oração Jovem, para ficar claro na tua mente, querido jovem da União Norte Brasileira e do Brasil e do mundo. Primeiro, é uma semana de oração de consagração, Gerlane. É onde nós vamos entregar nossas vidas completamente ao Papai do Céu. Vamos entrar numa guerra, numa batalha espiritual e por isso precisamos estar cada dia conectados com o Papai do Céu. Esse é o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio, diante dessa pandemia, diante do momento que nós estamos vivendo, muitos jovens, Gerlane, se afastaram dos caminhos do Papai do Céu. Então, é uma semana de oração de resgate. Então, a juventude da União Norte Brasileira está sendo desafiada a resgatar o maior número de jovens possível para a honra e glória do Papai do Céu. E terceiro grande objetivo, nós estamos nos preparando para a maior missão das nossas vidas, que é o projeto Missão Caleb, que está se aproximando no mês de julho. Só para você ter uma ideia, no território da União Norte Brasileira, seremos quase 80 mil jovens envolvidos na missão, Gerlane. Nossa. Um grande Será que o grande Papai do Céu vai exército. ficar feliz com Ficar isso? muito feliz. Então, nosso desejo é que você curta bastante, aproveite o máximo possível dessa semana de oração, Gerlane, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas em nossas vidas. Então a semana promete aqui. A semana promete. A Gerlane está controlando aqui, porque eu já quero... É que eu gosto de dar o spoiler, né? Ficar falando toda... Não pode. Não, mas por falar em spoiler, assim, só um pouquinho acho que dá pra dar, né, pastor? Tipo assim, tá todo mundo nessa quarentena, isolamento aí, é live pra tudo que é lado, live no Instagram do pastor Tadeu, lá direto. Mas e aí, vai ser mais uma live pra todo mundo ficar assistindo? Ou o que a gente pode esperar dessa semana de oração? Olha, não vai ser desse estilo não, Gerlane. O ano passado nós tivemos a semana de oração na Igreja Central de Imperatriz. Que saudade, saudade grande. Mas é o seguinte, à noite, durante o dia, nós teremos a mensagem. Olha, cada dia a mensagem está sendo preparada com muito carinho. Cada dia um departamental de jovem do seu campo. Você vai ter a oportunidade de ver o departamental do seu campo. Só que durante o dia, Gerlane, o jovem não vai ficar ocioso, não. Ouviu a mensagem, vai ficar ocioso. Ficar em casa vai ficar parado, né? Não vai ficar parado, não. Ele vai ter um desafio a cumprir. E cada desafio, você vai ter 24 horas para cumprir. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque Daqui a pouco já lança o primeiro? Daqui a pouco a gente vai lançar o primeiro para você. Então fica ligadaço aí conosco, conectado.
Falar em desafio, pastor, tô dando uma olhada assim. Você estava num desafio também nessa quarentena? Desafio Pastor Fitness? Como é que tá? Realmente, eu acho que no ano passado eu estava no outro peso e esse ano mudou completamente. Comecei a correr, Gerlane, correr de todo mundo. E aí acabei ficando Operação Pastor Fitness 2020. Então, jovem, vamos cuidar da nossa saúde física também, saúde mental e também da nossa saúde espiritual. É isso mesmo. Que bom, tô animada então para essa semana, pastor. Ok. O pessoal de casa também acredito que esteja animado, então vamos aproveitar, já começa a convidar todo mundo para assistir aí, né, pastor? Compartilha esse link com todos os teus amigos jovens. Vai começar então a semana de oração. Começamos então para a honra e glória do Papai do Céu. Então, para começar, Gerlane, de maneira abençoada essa semana de oração, eu quero convidar o pastor Leonino Santiago, presidente da nossa união, nosso líder maior, pedindo então, pastor Leonino, que o senhor possa consagrar, isso mesmo, consagra essa semana de oração, consagra cada jovem, consagra cada aventureiro, desbravadores, líderes, irmãos conectados conosco, seja na União Norte, seja no Brasil, seja no mundo, que essa semana de oração possa ser realmente algo marcante na nossa vida espiritual. Com o senhor, pastor Leonino. Feliz sábado, pastor Tadeu, feliz sábado, Gerlane, feliz sábado a todos que estão nos acompanhando aí para esta semana. Na verdade, o nosso desafio, o nosso convite, não é só para você assistir e partilhar o link, é para você participar, isso mesmo, porque estaremos juntos adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Não queremos apenas que você fique em casa, na sala, comendo pipoca, assistindo uma programação legal, não é esse o objetivo. Queremos desafiar você a cantar, a adorar junto, a orar com fé e, sobretudo, partir para a ação. Estou aqui já no rosto, né, com a máscara de proteção Caleb aí 2020. Estamos já nas caravanas, viajando, visitando, né? E não estamos somente atrás das câmeras, viu? O pastor acabou de chegar, o pastor Tadeu, de visitas de várias cidades e Operação Caleb, missão especial. Estamos juntos. Nosso negócio não é só nas telas. Nós queremos estar juntos, é claro, com protocolo de segurança, seguindo todas as recomendações e restrições. E como aqui eu estou sozinho, nesse espaço, vou poder guardar aqui a máscara para orar com você, mas eu quero orar por você. Por isso eu quero convidar você que está em casa, na sala, no quarto, e vocês que estão na igreja, pastor Tadeu, Gerlane, recebi mensagem de várias igrejas aí que estão conectadas, já prontas e preparadas para junto com a sociedade jovem. Pastor Tadeu, tem vários espaços jovens, viu? O espaço jovem está lá preparado, conectado, fizeram todo o preparo, parabéns, fizeram um bonito trabalho. Estamos prontos e agora é hora de consagrar essa missão Caleb 2020. O tempo é de isolamento social, mas podemos ter aproximação espiritual. Há distanciamento social, mas há necessidade de proximidade e afetividade. Não podemos dar as mãos, mas podemos nos unir em oração. Não podemos nos abraçar, mas podemos evangelizar. Use toda a sua criatividade, viu? Tem gente agora que pergunta como eu vou fazer isso. Eu vou orar agora aqui e eu me lembro agora de dupla de Calebes lá no Maranhão que estão indo na porta das casas das pessoas, mandam uma mensagem de zap e diz: venha para a porta, não vamos entrar na sua casa, vamos fazer a oração do portão. Aí surgiu a oração da janela, a oração da porta, com protocolo, segurança, distanciamento, mas não deixaram de ir, não deixaram de aproximar, não deixaram de orar e evangelizar. Que tal agora você já começar pedindo a Deus a unção do Espírito, a criatividade para fazer algo ousado, diferente em prol das pessoas que carecem de esperança? De trás das máscaras tem muito medo, medo de adoecer. E quem adoece tem muito medo, medo de morrer. O problema é que o medo não vem sozinho, ele vem carregando a ansiedade junto. E quando chega o medo e a ansiedade, se eles crescem, então o problema é que eles fazem você pular o muro do pânico. E aí você não fica só sentindo medo, ansiedade. O pânico desestabiliza. Essa oração agora, consagrando a nossa semana especial,
resgatados, é que Deus resgate a nossa saúde emocional. Que tal agora você, jovem, onde você estiver, lembre que o nosso grito de esperança é: Caleb, eu sou, para a missão Caleb, eu vou. Isso significa compromisso. Desejo é o que eu quero, necessidade é o que eu preciso, decisão é o que nós faremos. Você pode se levantar, levante-se aí da cama, do sofá, onde você estiver. Coloque-se em pé. E agora é posição maranata, meu amigo. Vamos lá? Desbravadores, jovens, aventureiros, todo mundo é em pé. Levante-se. Posição de ação, é batalha, é combate. É para a guerra contra o mal do pecado, contra o vírus do coronavírus, contra toda dificuldade. Feche os olhos, pense em Deus. Vamos consagrar esse momento especial à tua vida e à minha também. Oremos. Deus eterno, Pai maravilhoso, nosso grande comandante, obrigado porque todos nós, mesmo sendo pecadores, fomos convocados para a batalha do grande conflito na luta contra o mal. Obrigado por essa juventude maravilhosa, ousada, corajosa, que quer se levantar e mesmo seguindo protocolos de saúde e segurança, eles querem ir além, querem fazer alguma coisa, não vão esperar de braços cruzados, não vão ficar só assistindo pela TV ou pela internet, eles querem ser atuantes nesse momento, levando uma voz de esperança enquanto o mundo está em desespero. Senhor, nós somos soldados recrutados por Jesus Cristo, iluminados, inspirados pelo Teu Espírito. É por isso que nós declaramos que os governos não vão calar nossa mensagem, a pandemia não vai parar a nossa missão, o medo não vai nos acovardar de avançar e ajudar pessoas. É claro, seguiremos tudo o que precisa ser feito com segurança, mas nós avançaremos levando esperança, restaurando vidas, salvando jovens, tirando muito do mundo das drogas, e nós mesmos queremos, Senhor, atuando em Tua causa, levando esperança, receber o reavivamento da nossa fé. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu te consagro cada jovem, cada homem e cada mulher que quer fazer alguma coisa, ter sentido na vida, uma missão na existência, para que sejamos instrumentos de milagres e não apenas um apoio moral, que sejamos instrumentos em Tuas mãos e não apenas fazer o bem e a caridade. Nós queremos cumprir a missão. Em nome de Jesus Cristo dizemos amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe. Missão Caleb 2020, Caleb eu sou, para a missão Caleb eu vou. Estamos juntos. Galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que
Olha só, começou de fato, agora sim, pastor, começou a semana de oração 2020. Que bom que você está conectado aí com a gente, viu? De repente você já está aí na sua igreja, né, pastor? Que algumas igrejas já iniciaram as atividades aí com todo o protocolo de segurança, as pessoas, né, o número de pessoas, número limite de pessoas. Ou se você está na sua casa, com a sua família aí assistindo, não é, pastor? Seja muito bem-vindo à nossa semana. É isso mesmo, Gerlane. Agradecer o pastor Leonino pela oração de consagração. Muito obrigado, pastor Leonino, por todo o apoio que tem dado à nossa juventude. Agradecer a música também, eu espero que você tenha cantado. Essa é a música tema do Ministério Jovem 2020. Nos estúdios estávamos cantando aqui. Aqui nós estávamos empolgadíssimos aqui cantando. Eu espero que você tenha sentido essa mesma vibração de onde você estiver. Mas chegou a hora, Gerlane, do desafio mesmo. Eita, porque assim, não é só participar da semana de oração, você vai ser desafiado, ou seja, é uma semana de oração com intencionalidade. Vou fazer por fazer? Vou participar por participar? Não. Vou ficar ocioso? De maneira nenhuma, não tem ociosidade no meio da juventude da União Norte brasileira, porque são jovens ativos que estão sempre prontos para cumprir a missão. E aí, Gerlane, qual que é o primeiro desafio aí? Como nós falamos, não é só mais uma live para você estar assistindo aí, não. É o foco na missão aqui. E, pastor, tem um tempo, né, para a gente fazer esse desafio. Não é Temos assim, faz temos aí, um não é isso não, né? Como nós não podemos reunir, Gerlane, porque eu ia pedir para você, reúne aí a juventude do Ministério Jovem da tua igreja, se prepare para o desafio. Não, né? Ainda não podemos nos reunir. Então vamos fazer o seguinte, você se conecta, cria um grupo aí, você já deve ter esse grupo do WhatsApp com você, e o nosso desafio é Salvo para Salvar. Esse é o primeiro desafio, vai aparecer na telinha aí, ó, para você, Salvo para Salvar. Você vai convidar um amigo, Gerlane, vai convidar um amigo para participar. É fácil, né? Isso aí é. Dá para convidar até 10, 20. Dá para convidar até 10, 20, 30, super tranquilo esse primeiro desafio. À medida da semana de oração, você então, o desafio vai aumentando, é isso mesmo, o desafio, a dificuldade vai aumentando para você. Então você vai convidar um amigo, vai enviar mensagem durante a semana, vai importunar esse amigo, dizer, olha, Deus tem um plano especial na tua vida. Essa semana, Gerlane, eu recebi muitas mensagens no direct de jovens querendo tirar a sua própria vida, com crise de ansiedade, com insônia, que não consegue dormir. Ou seja, nós temos muitos amigos precisando desse momento, precisando dessa paz de espírito. Então, lançado o desafio para você cumprir. Às vezes, né, pastor? Às vezes a pessoa só precisa de uma mensagem, né? Ela está ali naquele momento, chegou uma mensagem, era só o que ela precisava, né? E é tão bom receber uma mensagem, você está bem? Um bom dia, como você está hoje? Gente, quando você recebe uma mensagem como essa, é tão legal, é tão gratificante. Então, eu fico imaginando que muitos estão precisando, nesse momento, desse contato, desse afeto, dessa empatia da nossa parte, uma vez que já fomos resgatados, está na hora de resgatar e salvar outras pessoas através da sua vida. Então, reforçando o desafio, você tem 24 horas aí, contando agora, para você convidar um amigo, ou mais de um aí, para assistir a semana de oração junto com você. Aí você manda o link, já deixa tudo certinho. Aí como que você vai provar que você está cumprindo o desafio? Essa imagem aqui que vocês estão vendo aqui na tela, nós vamos postar lá no nosso Facebook Adventistas Norte. E aí, nesse post, lá nos comentários, você coloca lá o print do WhatsApp que você mandou para esse amigo, ou o print, ou uma foto você ligando, uma videoconferência, você convidando essa pessoa, joga lá que nós vamos conferir, tá bom? Para interagir com a gente nas redes sociais, você já sabe, eu vou só repetir aqui para você, @AdventistasNorte no Instagram, nosso Facebook, que eu acabei de falar, Adventistas Norte também. Se você está pelo YouTube, mande o seu comentário aí pra gente. E pra gente te achar nas redes sociais, vamos reforçar, fixar uma hashtag aqui pra você. Hashtag, vamos falar junto, Resgatados 2020. Pronto, simples. Hashtag Resgatados 2020. Tudo que você postar relacionado à semana de oração, coloque essa hashtag que a gente vai buscar você lá.
Pastor, tem mais um convite para fazer com o pessoal Tem um da vídeo, interação, para fazer um vídeo. Olha só, a gente está acostumado a ver fotos, né, pastor? Isso. Fotos aí, a gente sempre passava, né, pessoal assistindo, mas a gente quer mais movimento, mais envolvimento. A gente quer ver você aqui de fato participando com a gente. Então, o que eles podem mandar pra gente aí que vão aparecer a partir de amanhã, pastor? Olha, você vai fazer um vídeo, é isso mesmo. Você Famoso vai fazer vídeo selfie. Um vídeo selfie, você fazendo o vídeo, assistindo a semana de oração, é isso mesmo, acompanhando a semana de oração. Então, faça um vídeo, só que o vídeo, Gerlane, eu tenho dificuldade, o vídeo tem que ser, o celular tem que estar na horizontal ou o celular tem que estar na vertical, Gerlane? Olha, tem umas regrinhas para você poder participar aqui, aparecer bonitinho aqui na nossa interação. Não é qualquer vídeo não, tá bom? A gente quer um bem bonito para você aparecer bem na televisão aí, né? Olha, você vai pegar o seu celular, faz aí o seu celular, pastor. Na horizontal, assim, sabe aquela emissora famosa de TV aí que fez essa campanha? Na horizontal, que é porque, tá vendo essa tela que a gente tá aqui? Você vai aparecer assim, cheio, né? Então, na horizontal, você junta a família ali, né? Coloca, olha, eu sou no máximo 30 segundos, no máximo. Se você mandar um vídeo aí de 2 minutos, a gente não vai nem abrir, tá bom? Porque você tem que aparecer aqui. Seu nome, de onde você está assistindo e estamos conectados aqui no Resgatados 2020. Pronto, é só isso. Oi, sou fulano, estou aqui com minha família aqui e estamos conectados daqui de tal cidade no Resgatados 2020, semana de oração. Aí você manda pra gente aí, posta nessa hashtag que a gente vai salvar o seu vídeo. E aí, a partir de amanhã, a gente vai mostrar alguns vídeos aí da galera participando. Acho que vai ser legal, pastor. Vai ser top demais. Ó, lançado o desafio, não esquece, então, hashtag Resgatado 2020, que é a maneira que a gente tem de puxar, ou seja, todas essas fotos, todos esses vídeos que serão postados. Outro item legal, Gerlane, para nós concluirmos aqui, tudo que você postar referente aos prints, nas redes sociais, você vai marcar 3 pessoas. Esse é um desafio à parte, é um up no desafio. Você vai marcar Adventista Norte, tá bom? Você tem lá o Instagram do Adventista Norte, que você já segue. Você vai marcar o líder de jovens da União Norte Brasileira. Tadeu Monteiro. Tadeu Monteiro, sem a O. letra O no final. Tadeu Monteiro. É um negócio meio francês, né? Eu não sei por que eu tirei o O no final, não lembro por que, o motivo, etc e tal. E você vai marcar o departamental do seu campo. Então, todos os stories que você for fazer, esses stories serão replicados aí nas redes sociais, então vamos ganhar força. O dono do Instagram vai pensar, algo extraordinário está acontecendo no território da União Norte Brasileira. Ele vai perceber via satélite quando ele chegar. São os jovens, só para você ter uma ideia, Gerlane, somos mais de 120 mil jovens na faixa etária de 16 há 30 anos. Oh, meu Deus do céu, como eu queria estar nessa faixa etária. Mas tudo bem. Continuamos com o espírito jovem. Então, Gerlane, o que é que nós temos agora? Lançado o desafio? Lançado o desafio. Bora, já começa a postar aí. E continue conectado com a gente que tem muita coisa ainda hoje, tá bom? Vamos ouvir então uma música especial agora, antes da mensagem poderosa. Prepara o teu coração. O Espírito Santo será derramado nessa manhã, na minha vida e também na sua vida. Sonhei com a cidade santa. Eu vi ali o meu Jesus. Lá eu vi os santos adorando aquele que é a própria luz. Eu pude ver nessa cidade o que na Bíblia eu sempre li, e agora sei que é verdade, que a paz eu só
cidade santa, onde eu vou morar. Sonhar não será preciso, pois ali eu vou estar. Olhando a realidade, pergunto como vou prosseguir, alcançar a eternidade. Se o mundo está dentro de mim, preciso deixar de lado e acreditar que eu não sou daqui, pois Deus tem um lugar preparado e está esperando por mim. Na cidade santa, onde eu vou morar. Sonhar não será preciso, pois ali eu vou estar. Pois ali eu vou estar. Pois ali eu vou morar. Deus seja louvado pela linda mensagem cantada. Mais uma vez, obrigado por estar conectado conosco nessa semana de oração que promete demais. Nesse momento, eu quero apresentar um colega de ministério. Como eu falei para vocês, essa semana é uma semana de oração diferente. Cada dia e depois cada noite, teremos um departamental de jovens pregando da União Norte Brasileira. Olha que bacana, você vai ter a oportunidade de conhecer o seu departamental pregando durante a semana de oração jovem da União, que é Resgatados, Salvos para Salvar. E hoje eu quero convidar e apresentar para vocês o pastor Damião Soares, é isso mesmo, nosso grande amigo. O pastor Damião tem mais de 20 anos de ministério, só de ministério jovem, gente, muita experiência envolvida, eu acho que mais de 14 anos só de ministério jovem, ou seja, entende demais. Deus tem usado o pastor Damião poderosamente, já fez semana de oração espalhada nesse Brasil todo, e o pastor Damião, ele é líder de jovens desbravadores, aventureiros, música, universitário, comunicação, tantas atividades na sua vida. É esposo, tem uma esposa, tem 2 filhos, né? Uma linda garota e um lindo garoto. E é pastor da Missão Pará-Amapá, tá bom? Então, Juventude da Missão Pará-Amapá, o teu pastor, o teu líder está aqui conosco. Que Deus te abençoe, pastor Damião, poderosamente, que ele te use como tem usado ao longo do teu ministério e que a mensagem possa alcançar os nossos corações e que sejamos todos alimentados pelo poder da palavra. Que Deus te abençoe. Tamo junto. Valeu!
Muito obrigado, pastor Tadeu. Como é procedimento nessa semana de oração, eu vou tirar a minha máscara para poder comunicar melhor com você. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa semana de oração. Deixa eu já mandar para você aí o meu Maranata, e para mim é uma grande alegria. Pastor Tadeu, um grande líder, e essa semana de oração promete, vai ser uma bênção muito grande para a minha vida e para a tua vida também. Eu quero mandar um abração para todos os jovens da União Norte, em especial, claro, para o grupão maravilhoso da Missão Pará, Amapá, esses jovens maravilhosos que a gente tem aí. Muito bem, eu quero convidar você para a primeira mensagem dessa semana de oração, a abrir a Bíblia, ou celular, ou um Kindle, ou não sei o que você tem na mão aí, no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 44. Vou repetir. Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44. A gente vai ler e vai meditar na palavra de Deus nesse momento. Antes de nós lermos, eu quero convidar você, do jeito que você está aí, ok? Se você está sentado, ou numa rede, numa cama, ou não sei onde você está, eu quero convidar você para a gente fazer uma oração. Vamos orar? Inclina a tua cabeça desde que você está aí, fecha teus olhos e fala com Deus junto comigo. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado por mais um dia. Nós vamos abrir agora um livro que nós não escrevemos, Senhor. Dá-nos iluminação, para que através da Tua palavra possamos encontrar vida e vida em abundância. Nos ensina, Senhor. Rogamos a bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 13, verso 44. Também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Vou repetir a leitura. Também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido ou oculto, pode estar na sua Bíblia assim, num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. No tempo de Jesus não tinha Bradesco, não tinha Santander, não tinha Itaú, não tinha Caixa Econômica, então as pessoas tinham somente um recurso para poder economizar ou juntar dinheiro. Elas enterravam o tesouro que tinham. Elas evitavam duas coisas. Evitavam a falência e evitava também que se alguém tivesse que roubar a fazenda, tivesse planejamento de roubar a fazenda, então essa pessoa tinha os planos frustrados, porque o tesouro da família estava enterrado. Só que acontecia uma coisa. Às vezes o chefe da família, que na maioria das vezes só ele tinha o conhecimento de onde estava o tesouro, os filhos não sabiam, para evitar também briga, para evitar confusão, só ele sabia. Alguns deles morriam em um acidente, de maneira não planejada, acontecia alguma coisa aí, morria, e o tesouro ficava lá, e ninguém sabia aonde estava aquele tesouro. O que acontecia então? Os filhos não sabiam, a fazenda começava a entrar em dívidas e não sabia o que fazer, e resultado disso, o homem que estava cavando o campo achava o tesouro e oferecia o dinheiro pela fazenda. Normalmente os filhos estavam passando por muita necessidade e tinham que vender a fazenda, mas o homem que tinha achado o tesouro, que voltou e vendeu tudo que tem, ele aí já comprou a fazenda e ficou com o tesouro. Há duas verdades importantes que nós vamos tirar dessa parábola sobre tesouro. A primeira verdade importante é que os tesouros que estavam expostos já foram achados. Segunda verdade importante que nós vamos tirar dessa parábola: os tesouros que não foram achados estão escondidos. Pastor, nossa, que coisa profunda que o senhor ensinou hoje, mas essa é a realidade. O que estava achado foi achado, e o que está escondido, o que está soterrado, o que está afundado,
não foi achado. A Bíblia nos apresenta algumas lições nessa parábola aqui, e nós vamos aprender hoje. Algum tempo atrás, na década de 80, num lugar chamado Serra Pelada, aqui no Pará mesmo, aconteceu uma coisa tremenda. Mais de 30 mil pessoas foram para o garimpo de Serra Pelada. Muita gente enriqueceu e muitos garimpeiros chegavam por lá, ficavam ricos e ao mesmo tempo eles perdiam tudo porque gastavam tudo. É uma história muito, muito tremenda, muito fantástica. E nesse garimpo no sul do Pará havia uma coisa interessante. Você não ficava rico olhando pela televisão, participando, vendo os noticiários, você não ficava rico assim. Se você quisesse ficar rico, você tinha que entrar na PA 275, dobrar no quilômetro 16 e ir até o garimpo para você poder ficar rico. A palavra de Deus, ela nos ensina uma coisa importante. E eu queria que você atentasse para essas duas lições. Na Serra Pelada, você não ficava rico simplesmente olhando pela televisão. Você tinha que entrar. E lá, naquele local, você se misturava. Você não sabia quem era branco, quem era negro, quem era rico, quem era pobre. E você tinha que entrar ali. E não tinha distinção. Não dava para saber quem era o doutor Jorge Ventura e quem era o José da Silva. No reino de Deus, nós temos dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo dos ricos, que estão evangelizando, que estão na missão Caleb, que estão participando com a igreja. E o segundo grupo são os pobres, que estão participando, olhando somente pelo Novo Tempo e não evangelizam e não trabalham. Então são dois grupos de pessoas. Essa é a primeira lição que a gente aprende. No reino de Deus os tesouros estão escondidos. É a primeira lição que a parábola traz para nós. No reino de Deus os tesouros estão escondidos. O que a gente pode aprender com isso? Você não tem subsídios para julgar se uma pessoa tem Jesus ou não tem Jesus. A gente não tem mecanismos. A gente tem um costume, às vezes, de olhar para uma pessoa e julgar a pessoa pela aparência que ela tem. Vou te dar um exemplo. Se você vê uma pessoa muito calada, mal vestida e que não é muito extrovertida, a gente normalmente taxa ela como uma pessoa espiritual, mas isso é um erro. Por que é um erro? Porque a gente não tem subsídio, a gente não tem mecanismo para dizer quem é espiritual e quem não é espiritual. Algum tempo atrás eu estava no Rio de Janeiro e eu lembro que uma irmã muito rica me chamou para ir até a sua casa. Mas era muito rica mesmo. E na minha cabeça, aqueles preconceitos que a gente carrega às vezes, alguns têm preconceitos até hoje, e na minha cabeça, as pessoas muito ricas, olha que coisa doida que eu pensava, não eram lá pessoas tão espirituais. Porque por ter muito dinheiro, na minha cabeça eu pensava que não eram pessoas que estavam tão preocupadas com a vida espiritual. E eu me lembro que eu fui até a casa dessa pessoa. Para você ter ideia, o porteiro do prédio que ela morava estava mais bem vestido do que eu. E eu me lembro que eu já cheguei preocupado, já cheguei lá pensando assim, puxa vida, essa mulher deve ser cheia de coisa. Aí ela me convidou para entrar e quando eu cheguei até a sua casa, entrei no seu apartamento, de cara ela já botou um monte de talher para eu comer. E eu fiquei preocupado com aquilo, porque para eu comer de maneira bem tranquila, você tem que colocar só 3 talheres, porque eu sou filho de gente simples. Se você botar mais de 5, eu já não sei o que eu vou fazer com os 5. E ali já aumentou meu preconceito. Eu fiquei olhando para ela e dizendo assim, e pensando assim, puxa vida, tá vendo? Essa mulher é assim e cheia de coisa. Sabe essas casas que você entra e você não sabe se você fica sentado, se você fica em pé, se você vai, se você não vai? E eu estava nessa situação. Me sentei, né? Comemos, e eu me lembro que depois, quando chegou mais ou menos 2 ou 3 horas, subiu o porteiro, o açougueiro, da onde ela comprava as coisas que ela precisava, algumas amigas delas. E sabe o que eu percebi naquele dia? Aquela senhora rica, muito rica, ela tinha
um pequeno grupo dentro da sua casa. E eu fiquei impressionado, porque na minha cabeça, pessoas que tinham muita condição, elas não eram pessoas tão espirituais. E naquele dia Deus me ensinou uma grande lição. Parar de julgar, parar de dizer quem é quem. E Deus fala com você também hoje. Para de ficar olhando para a pessoa pela aparência dela e ficar acreditando que você pode julgar, que você pode fazer isso, que você pode fazer aquilo. Nós não temos subsídio, nós já aprendemos com a parábola hoje. No reino de Deus, os tesouros estão escondidos. Essa é a primeira grande lição que a gente encontra na parábola. A Bíblia diz, na parábola, que quando o homem encontra o tesouro, ele faz uma coisa. A palavra de Deus diz que ele vai com grande alegria. Você percebeu? Ele acha o tesouro e ele volta para casa com grande alegria. Vou te tentar descrever mais ou menos isso para você. Ele estava lá escavando, trabalhando nas terras, onde os filhos não sabiam onde estava o tesouro, e ele pega e acha o tesouro. E a Bíblia diz que ele volta com grande alegria. Segunda lição que a parábola de Jesus tem para ensinar para mim e para você. Quem acha o tesouro está feliz. Eu vou tentar te colocar nos parâmetros da parábola. O tesouro da parábola é Jesus. Vamos lá? O tesouro da parábola é Jesus Cristo. Ele que é o tesouro que nós estamos procurando, que nós estamos buscando. O tesouro é Jesus. O homem da parábola sou eu e você. Nós somos esse homem que a parábola está apresentando. E a Bíblia diz que quando esse homem acha o tesouro da parábola, ele fica feliz, ele vai com grande alegria. A segunda lição que a gente tira nessa parábola é a seguinte: quem encontra o tesouro está feliz. É por isso que, em base daquilo que eu estou lendo hoje, eu não acredito em crente de cara amarrada. Você já percebeu que tem irmão que amarra a cara, ele se cerca de uma penumbra de santidade tão grande que você tem até medo de se aproximar dele. Só que a Bíblia me apresenta que quem acha o tesouro está feliz. Eu vou dar uma frase para você gravar aqui, para ficar na sua cabeça. Olha bem, não é a quantidade de livro que você leu, não é a quantidade de alimento que você deixou de comer ou passou a comer que tornou você uma pessoa cheia de Cristo. Não é isso. Sabe qual é a maior evidência de que nós temos Jesus? Nós estamos felizes. O cristão é feliz porque ele achou o tesouro. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você já achou dinheiro alguma vez? Já achou dinheiro? Não dá para ver aí, mas eu estou imaginando gente que já achou R$100. E deixa eu contar para você, eu já achei R$300. Que alegria que eu fiquei, mas também já perdi 800. Como eu chorei. Deixa eu falar para você uma coisa. Quando você acha dinheiro, você está chorando. É assim que acontece com você? Você achou aí, mesmo que seja 50 conto, numa crise dessa, até 10 conto, até R$10, está de bom tamanho para a gente achar. Mas o que acontece com você? Você sai chorando? Ah, eu achei R$50. Ah, eu achei R$100, eu estou muito triste. É assim que acontece com você? Claro que não. Quando você acha dinheiro, quando você acha algum valor, você fica feliz. Então, querido, quando uma pessoa encontra Cristo, ela é feliz. Isso independe dos problemas que ela está passando. Isso independe do desemprego. Talvez eu estou pregando para alguém que ficou desempregado nessa crise. É difícil, está difícil para você. Está ruim, mas quando você tem Cristo, Ele é suficiente para você, também em meio à pandemia, também em meio à crise. Ele faz de você uma pessoa feliz. O que faz de você um cristão não é a quantidade de livro que você leu, não é a quantidade de coisas que você come ou deixa de comer, não é a quantidade de dinheiro que você dá para a igreja. Isso não é prova de que você tem Cristo. Eu conheço pessoas que têm regimes alimentares saudáveis, mas não acreditam em Jesus. Então isso não pode ser prova. Eu conheço pessoas que guardam o sábado também, mas não creem em Jesus. Então o sábado também não é prova de que você tem Jesus.
Eu conheço pessoas que são dizimistas, não são membros da igreja e de nenhuma denominação e são dizimistas. Ora, se eles não creem em Jesus e são dizimistas, isso não é prova. Mas uma coisa, que é uma evidência clara de que não falta de jeito nenhum na vida de uma pessoa que encontra Jesus, a pessoa está feliz. No começo do meu ministério, eu tinha um costume muito ruim. O ministério é bom porque ele vai lapidando o pastor. E quanto mais tempo você passa, mais você descobre que você não sabe nada. Mas no bojo da vida você aprende muita coisa e descobre que tem muita coisa para aprender. Qual era o meu costume errado, ruim? Eu estava num distrito, que eu prefiro não falar o nome aqui, mas eu ficava só perto dos irmãos que tinham dinheiro. Sabe por que eu pensava na minha cabeça assim? Que eu, pobre, quem me conhece a minha história, nascido numa favela, mas se eu me aproximasse de gente rica, eu ia parecer melhor. Olha que coisa doida. Tem gente assim, já percebeu? Tem gente que pega e começa a andar com os irmãos ou com amigos que tem um pouco mais de dinheiro, porque na cabeça dele, olha que coisa doida que eu estou contando, mas isso acontece. Na cabeça dele, se ele está se aproximando de gente que tem dinheiro, então ele passa a ser visto como uma pessoa que tem dinheiro também. Olha que loucura. É duro que nem um coco, mas faz isso para tentar aparecer. E eu me lembro que eu tinha uma bicicleta, olha que coisa. A minha esposa era chateada comigo. Por quê? Porque a gente ia de bicicleta para a igreja central do distrito, no culto. E ela ficava chateada porque ela estava sentada atrás e sempre falando assim, Damião, compra um carro, Damião, compra um carro. E a gravata ficava batendo no rosto dela porque estava de bicicleta. Ela já chegava na igreja já aborrecida comigo. E eu ainda brincava com os irmãos. Eu parava a bicicleta e dizia assim, olha irmão, não encosta a sua caminhonete na bicicleta não para não estragar a pintura. E sabe o que eu fazia sempre depois do culto? Eu ia na casa dos irmãos que tinham melhor condição financeira. Eu sempre conhecia a vida de todos eles, sempre conhecia a vida de todos eles, a família. Então, quanto melhor condição financeira tinha o irmão, mais eu queria me aproximar. Isso é um erro grave, mas eu cometi esse erro no começo do meu ministério. Só que um dia eu decidi visitar todos os irmãos da igreja de bicicleta. Olha que coisa. Eu não tinha carro, alguns irmãos davam carona, mas quando não tinha, eu tinha que ir de bicicleta também. E eu tomei essa decisão, visitar os irmãos de bicicleta. E eu fui na casa de uma irmã chamada Jeane, num bairro chamado Jardim Esperança. Eu me lembro como se fosse hoje. A Jeane me recebeu em sua casa. Uma comida gostosa, na época, era sardinha com arroz e com salada, aquela sardinha fritinha, e a gente sentou. Como estava gostoso ficar na casa da Jeane. A Jeane olhou para mim e disse assim, pastor, o meu filho é teu fã, ele gosta muito do senhor. E eu falei, meu Deus, que menino é esse? Que garoto é esse? Eu falei, irmã, quem é teu filho? E ela disse assim, pastor, toda vez que o senhor termina de pregar e fica na porta, ele passa pelo menos 3 vezes na tua frente para te abraçar. Olha, irmãos, que erro que eu estava cometendo na vida. O garotinho era meu fã, gostava muito de mim e passava 3 vezes na fila, me abraçava e eu não estava me lembrando do garoto. E eu fiquei decepcionado comigo. A Jeane, então, começou a contar a história desse menino para mim. Ela contou para mim que um dia ela e o marido discutiram porque não tinha comida em casa. Foi uma briga muito feia. Esse menino de 10 anos ficou escutando a Jeane e seu esposo, que era pescador, ela doméstica, ele pescador. Ficaram discutindo muito e ele ficou escutando aquilo. Ela foi para o trabalho aborrecida, levou ele para a escola, deixou os irmãos mais novos com a vizinha, o pai foi aborrecido trabalhar, foi pescar, e ele, ao invés de ficar na escola, ele saiu da escola e foi para frente do mercado empurrar carrinho para ganhar dinheiro. E ele ficou a manhã toda empurrando o carrinho. E ele ganhou um trocadinho, não muito. E sabe por que ele fez? Ele comprou alguns mantimentos básicos, colocou dentro do armário.
Ele comprou algumas coisas de frios e colocou dentro da geladeira. Pegou os irmãos na casa da vizinha, deu banho nos irmãos e ligou a televisão e ficou sentado todo orgulhoso, esperando a mãe dele chegar. Só que nesse interim, ligaram para a escola, para a Jeane, ligaram da escola para a Jeane. E contaram para ela que ele estava matando aula. Olha, Jeane já estava cheia de problema. Ela foi para casa revoltada, chateada, e ela pegou esse menino, e ela contava isso para mim, que ela deu a maior surra que ele já ganhou em toda a sua vida. Ela bateu tanto que a vizinha teve que vir e dizer para ela, olha, Jeane, para de bater no seu filho. Ela nervosa, quando ela foi abrir a geladeira para beber água, para surpresa dela, ela percebeu que a geladeira tinha comida. Assustada ainda, ela abriu a despensa e ela percebeu que a despensa também tinha comida. E ela não entendeu. E ela foi para lá e ficou preocupada quando entrou dentro do quarto, olhou para o menino que estava sentado, tinha recebido uma surra, e disse assim, que comida é essa? Então ele contou. Ele contou que ele percebeu que não tinha comida em casa, e ele falou para a mãe assim, mãe, eu fui lá para poder os meus irmãos e eu, a senhora e papai ter o que comer. Me desculpa. Todo marcadinho da surra que ele tinha levado. E Jeane, queridos, me contava essa história com lágrimas nos olhos. Chorava muito. A tônica da história. Eu passei 3 anos daquele distrito e me relacionei com muita gente espiritual, mas eu também me relacionei com muita gente que tinha posição social, mas não tinha Jesus. E sabe o que eu descobri? Eu perdi 3 anos da minha vida do lado de um menino rico de Jesus. E eu perdi tempo com pessoas que nem queriam Jesus em suas vidas. E eu quero passar para você a seguinte lição. Chega um tempo na vida que a gente tem que parar de perder tempo com gente vazia. Pessoas que não têm Cristo, tem que receber eles na nossa vida e na sua vida para pregar. E se você quer mudar de vida, se você quer, jovem, ter uma vida espiritual vigorosa, passe a andar com pessoas ricas de Jesus. A parábola chega no seu final. E a Bíblia diz que esse homem, ele volta cheio de alegria, com o dinheiro para comprar alguma coisa. Eu quero que você, de onde estiver, tente falar, pode falar para o celular, para a televisão, eu quero que você responda uma pergunta. Quando ele voltou cheio de alegria, o que ele comprou? Ele comprou o tesouro? Foi isso que ele comprou? Ele voltou cheio de alegria e ele comprou o tesouro. Foi isso? Claro que não foi. Você percebeu uma coisa aí na parábola? Quando o homem volta cheio de alegria, ele não compra o tesouro. Ele compra o campo. Percebeu? Nota, ele acha o tesouro, mas ele não compra o tesouro. Ele compra o campo. Aí vem uma pergunta na tua cabeça, por que, pastor? Por que se ele achou o tesouro, ele não volta para comprar o tesouro? Porque o tesouro não está à venda. E isso é uma lição grande que nós vamos aprender com Jesus hoje. O tesouro da parábola é Cristo, e Cristo não está à venda. Ele não pode ser comprado. E é uma verdade espiritual maravilhosa, queridos, para a minha e para a tua vida. O que Deus quer dizer para mim e para você? Você não pode comprar Cristo, porque a Bíblia diz, no livro de Efésios 2:8, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A verdade que a Bíblia quer apresentar para mim e para a tua vida é que Cristo não pode ser comprado. Existem pessoas que quando param de comer uma coisa ou outra, se sentem melhores do que o seu irmão.
Tipo assim, não, eu não como mais isso, não como mais aquilo. Então, ele pensa que ele tem Cristo. Ele pensa que ele comprou Jesus com aquilo que ele deixou de comer ou com aquilo que ele passou a comer. E a Bíblia é clara, querido. Você não compra Cristo assim. Há outros que, porque deram uma quantidade de dinheiro para a igreja, para alguma construção, para alguma obra da igreja, ele pensa que não, eu sou bom dizimista, eu dou oferta, eu tenho Cristo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo não pode ser comprado. Nem o sábado que você guarda pode comprar Jesus. Eu dou glória a Deus por essa passagem, porque a Bíblia diz que Cristo está na sua vida pela fé. Você não fez nada para que Ele se oferecesse para chegar até você. Ele pode te salvar, mesmo você não sendo dizimista, mesmo você não guardando o sábado, mesmo você não comendo as coisas que... Não importa, Ele vai na tua vida, porque Ele não pode ser comprado por você. E a outra verdade, que é de igual tamanho a esta, é que se Cristo não pode ser comprado, Ele também não pode ser vendido. O tesouro não pode ser vendido, porque está escondido. E Deus me dá uma palavra aqui que conforta o meu coração. Há momentos, querido, na vida cristã que a gente tropeça. Eu estou pregando para gente que tropeçou. Você está escutando a mensagem agora com o coração apertado. Pastor, eu estou afastado da igreja. Eu fiz um monte de loucura. Jesus se afastou de mim. Eu vendi Jesus. Eu tenho uma verdade para apresentar para você. Você não o vendeu. Ele está com você ainda. É só você perceber. Jesus não abandonou você. Sabe por quê? Cristo não foi vendido pelo erro que você cometeu. Aí você vai pensar assim, mas pastor, Judas vendeu Jesus. Não, Judas não vendeu Jesus. Jesus se deu para morrer por você por amor. Essa é a grande verdade da parábola. Bem, a gente descobriu que o tesouro não pode ser comprado. Só que na parábola tem uma coisa que você precisa comprar. E aí é a encruzilhada do cristianismo que muitos ainda não compreenderam. A Bíblia diz que o homem vende tudo o que tem e por causa do tesouro ele compra o campo. Percebeu? Ele não volta para comprar o tesouro, ele volta para comprar o campo. Qual a verdade que Deus quer ensinar para mim e para você nesse dia? Existe algo que precisa ser comprado. O campo precisa ser comprado. E aí é que vem a luta. Pastor, o homem da parábola sou eu e é o Senhor. Pastor, o tesouro da parábola é Jesus. Agora, pastor, o que é o campo? Que campo é esse, pastor Damião, que eu tenho que comprar? Algum tempo atrás, eu comprei o meu primeiro carro. Um Fiat Uno velho, branco, com força. E eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, os irmãos deram um amém tão alto que quase os vizinhos escutaram. Que eu fui o último pastor a ter carro. E eu e a minha esposa fomos para o primeiro concílio de carro. Olha que alegria. Fiat Uno, a janela aberta, o ar condicionado a entrar pela janela, que fora isso não tinha, e a gente em alta velocidade na estrada. Pensa, 70, 80, 70, 80, 70, 80, alta velocidade. Ela dizendo, amor, vai devagar. Eu falei, amor, não tem negócio de devagar não. Primeira viagem, vamos pisar. 70, 80. Quando chegamos no concílio, os pastores deram um amém gigantesco. Falaram assim, amém. Eu sentei, e ela abriu o capô, a mala do carro, que estava cheia de roupa para poder vender. Por quê? A gente tinha que pagar aquilo e sozinho não dava para eu pagar. E ela começou a vender roupa. Então eu estava com um olho no concílio e outro olho nas vendas. E uma fila de esposa de pastor grande para comprar. E eu, um olho no concílio e um olho na venda, para poder dar para a gente poder pagar as parcelas do carro. Eu me lembro que o concílio começou a acabar, estava dando a hora da gente ir para casa, e ela não tinha vendido o suficiente ainda. E eu fiz uma coisa que o marido faz para toda mulher ficar zangada. É só você fazer assim, ó.
de longe sem falar nada com ela. Você quer deixar sua mulher zangada? Você faz assim, ó. A mulher fica zangada na hora. Isso aqui quer dizer, ó, vambora que já acabou. Outros têm outros significados aí. Quando eu fiz isso, ela já amarrou a cara. Porque estava na hora de ir embora para casa. Então minha esposa chegou perto de mim e ela fez um pedido que ela sabia, ela tinha certeza que eu não ia atender. Ela olhou para mim e falou assim, ela falou até rápido. Ela disse assim, Damião, deixa o carro comigo, vai de ônibus para poder vender umas coisas. Eu falei, o quê? Aí ela fez o que toda esposa aborrecida faz. Falou assim, ó, tá, Damião, tá. A mulher, quando fala assim, tá aborrecida. Só que eu olhei para ela e falei assim, não, Adriana, me fala o que é que você quer. E ela falou rápido de novo, disse assim, Damião, deixa o carro comigo, vai de ônibus para poder vender mais roupas às irmãs. Aí eu falei, o quê? Na minha primeira viagem de carro, você está sugerindo para que eu deixe o carro com você e volte de ônibus para o distrito? Deixa o carro aqui? Ela olhou chateada e falou assim, tá bom, Damião, e já foi arrumando. Enquanto ela estava arrumando as coisas, a mala do carro com as roupas, uma voz veio na minha cabeça e disse o seguinte, Damião, compra o campo. Faça pela tua esposa o que ela não espera que você vá fazer por ela. E quando eu escutei essa voz, compre o campo, eu olhei para minha esposa e contra todas as expectativas dela, eu olhei para ela e disse assim, tá bom, Adriana, pode ficar com o carro, eu vou de ônibus. Quando eu falei isso, ela regalou o olho, ficou com o olho arregalado. A irmã dela, a esposa do pastor Eduardo, estava perto, eu acho que pensou assim, Adriana, ele não está bem não. E ela olhou para mim e falou assim, Damião, você tem certeza do que você está fazendo? Você vai deixar o carro comigo e vai voltar de ônibus? Eu olhei para ela e disse, eu vou, pode ficar com o carro, eu vou voltar de ônibus. Comprei o campo. E quando você compra o campo, você encontra Jesus. E quando você encontra Jesus, Ele faz você feliz. A grande verdade do Evangelho, jovem, amigo, irmão que está me assistindo, a grande verdade do Evangelho é que Deus, em sua sabedoria, escondeu Jesus no meu próximo. É possível que eu estou pregando para pessoas que estão afastadas e você está tentando descobrir Jesus em leitura. De vez em quando você está em casa, você pega um livro, começa a ler alguma coisa, acreditando que aquilo vai revigorar a sua vida espiritual. Escuta um hino e você descobre que de novo você está no poço. Quantos apelos mais você vai ter que ir? Quantas vezes mais você vai ter que ir à frente, sempre com a vida fracassada? Eu vou lhe dar o caminho, querido. O caminho que Jesus dá para nós é comprar o campo. Vai para a missão de Jesus. Copie as coisas que Ele fez. Salve pessoas que precisam ser salvas. Quando você compra o campo, quando você ajuda o seu próximo, quando você serve a alguém, então lá na pessoa está escondido Jesus. Você deve estar pensando assim, pastor, mas você está falando uma heresia. Claro que eu não estou falando heresia. A palavra de Deus diz, dá um copo d'água a um desses pequeninos que creem em mim e a mim você estará dando. Algum tempo atrás, eu comprei um casaco bonito. Pensa num casaco bonito, peruano. Quando eu saía na rua, sempre as pessoas ficavam olhando. E a gente, né, gosta de que as pessoas fiquem admirando a gente. E bastava chover, não precisava nem fazer frio. Eu ia para a rua e botava o casaco. E eu me lembro que um dia, no Rio de Janeiro, estava muito frio. 16 ou 17 graus mais ou menos. E eu botei o casaco. E quando eu fui passando com o casaco, sempre as pessoas ficavam olhando, né? A gente não pode olhar, mas não dá uma coisinha por dentro assim? Não, eu tô, né? Não estou tão mal assim. E eu me lembro que eu passei numa praça chamada Praça São João.
lá no Rio de Janeiro. E enquanto eu estava passando, eu vi um maluco que imitava um avião rodando em volta da praça. O cara era tão doido, gente, que tinha um olho virado para frente, o outro olho dele olhava para outro canto. E um frio tremendo, ele imitava um avião, falava, oh, e tremendo, estava com turbulência. E eu me lembro, queridos, que eu parei na praça para ficar vendo aquele maluco. Não tinha muita gente, porque estava muito frio. E eu fiquei olhando para ele. E enquanto eu olhava para aquele maluco, que imitava um avião, uma voz veio a mim outra vez. E a voz disse assim, filho, compra o campo, dá o teu casaco para o maluco, porque você tem mais em casa. Ah, querido, quando eu escutei essa voz, eu falei, não, esse não. E eu pensei assim, por que não falou comigo ontem, que eu estava com aquele mais derrubado? Tinha que ser esse aqui mais bonito. E a voz continuou insistindo, compra o campo, compra o campo, compra o campo. E insistiu, compra o campo, Damião. Porque se você comprar o campo, se você fizer por ele o que ninguém fez, então você vai me encontrar. E eu vou fazer você uma pessoa feliz. E eu decidi naquele dia dar o casaco mais caro que eu já tive para um maluco. Primeira coisa que eu fiz foi ficar na escala de voo dele, aonde ele ia passar. Cerquei ele, tirei o casaco, coloquei o casaco nele. Sabe o que eu pensei na hora? Eu pensei assim, não, esse cara deve ser um anjo, sabe? Aí de repente vai falar comigo com uma voz suave e dizer assim, Damião, você passou no teste, agora você está salvo. E eu pensava que ia acontecer alguma coisa assim, ou então eu pensava que ia aparecer um fundo musical, tal, para poder aquela cena ficar bonita, que nada. Deu foi chover para piorar minha situação. Eu coloquei meu casaco no maluco, um frio danado. Eu esperava que ele me desse um abraço, pelo menos, e falasse assim, olha, muito obrigado, que nada. O maluco nem me agradeceu. Abriu o braço de novo, saiu voando, deu vontade, gente, de sair correndo atrás daquele doido e pegar meu casaco. E eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou ficando doido. Ele rodou a praça, quando rodou pela segunda vez lá no cantinho, permito-me fazer como ele fez. Ele olhou para mim com um dos olhos, que é o único que ficava reto, e ele fez assim, valeu, negão, valeu, negão, valeu. Eu comprei o campo. E quando você compra o campo, você encontra Jesus. E quando você encontra Jesus, Ele faz você uma pessoa feliz. Quer que a sua vida mude? Quer ser resgatado de verdade, você que está afastado da igreja? Volte para a igreja, mas não volte para a igreja para sentar no banco de novo, porque senão você sai outra vez. Volte para a igreja para salvar alguém. Compre o campo, porque se você comprar o campo, você encontra Jesus. E se você encontrar Jesus, Jesus fará de você uma pessoa muito feliz. Vai acontecer uma coisa legal agora. Nós vamos acompanhar o batismo do Sebastião Silvino e da Keila Ribeiro. Eles vão ser batizados nesse momento. Eles estão sendo resgatados para salvar. E eu quero que você, nesse momento, acompanhe com oração o batismo do Sebastião Silvino e da Keila. Quem está batizando eles é o pastor Charles Emanuel, lá de Outeiro, um grande amigo. E nesse momento o pastor Charles vai estar batizando o Sebastião e a Keila, em nome de Jesus. Muito bem. Vamos fechar, eu vou fechar meus olhos aqui, você fecha aí também. Nós vamos fazer o voto do batismo. Querido Pai Celestial, a Keila, nesse momento, está entregando a vida ao Senhor.
e o pastor Charles Emanuel, como ministro do Evangelho, a batiza para a remissão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A Keila acabou de ser batizada. O Sebastião também está sendo batizado. Resgatados para salvar. Deus abençoe pastor Charlie, Keila, Sebastião. Querido, fecha teus olhos do jeito que você está. Existem pessoas que estão afastadas da igreja. Você está assistindo esse sermão e está afastado da igreja. Não é o pastor Damião que está falando com você. Aliás, não é Deus que está falando com você. Me perdoe. Sou eu que estou falando com você. Às vezes um pregador fala assim, não, fecha teus olhos, Deus está falando. Não, eu que estou falando com você. Mas eu queria que você aceitasse, se você é a pessoa que está sentada aí afastada da igreja, e em algum momento da sua vida Deus falou com você. Eu não sei se foi numa balada, se foi num lugar que você não deveria estar, Ele falou com você. Eu queria saber, nesse momento, se você confirma isso. Pastor, eu confirmo. Deus já falou comigo que eu tenho que voltar para a igreja. Se Ele, em algum momento da sua vida, já falou com você que você tem que voltar para a igreja, eu quero que você fique em pé, aonde você está. E eu quero confirmar isso na tua vida. Você deve estar pensando assim, pastor, mas eu não tenho forças. Pelo amor de Deus, você não tem força para ficar em pé? Claro que você tem. Você deve estar pensando assim também, pastor, eu vou deixar mais para frente. Mas não é essa a desculpa que você dá sempre? Não é o que você faz sempre? Deixa mais para frente? Levanta, aonde você está, eu quero orar por você. Vou estar orando por você agora, para que você volte para a igreja, para que Jesus volte para a sua vida. Querido Deus, há pessoas que estão sobre o teto desta oração, que estão longe dos teus caminhos. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa agora. Faz ela voltar para os teus caminhos, mas ela voltando, Deus querido, que ela entenda que ela precisa comprar o campo, que ela precisa estar na missão. Quero pedir, meu Deus, por favor, restaura a vida espiritual desse jovem, dessa jovem, irmão e irmã, e traz ele de volta para os teus caminhos. Obrigado, quero te pedir que abençoe essa semana de oração e abençoe a todos aqueles que vão acompanhar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e que essa palavra fique no teu coração. Maranata, forte abraço, valeu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que mensagem poderosa. Muito obrigado, pastor Damião. Olha, gente acompanhando daqui, sentindo. Imagina você, jovem, sentindo essa mensagem. Obrigado, pastor Charles, distrito de Outeiro, pelo lindo batismo também. Deus seja louvado pelo que nós estamos presenciando aqui nessa semana de oração. Gerlane, antes de você explicar o desafio e nós já lançarmos, falando um pouquinho como vai funcionar amanhã, eu quero parabenizar, porque você lançou o desafio. Nossos jovens da União Norte Brasileira e do Brasil, eles estão indo além. Gente, quanta criatividade. Tem igreja, Gerlane, que eles fizeram um cenário, tem igreja que está mobilizando o cenário, tem jovem que fez uma selfie com o seu celular, tem jovem que escreveu num cartaz, #resgatados, e postou, fez uma selfie e foi marcando. Gente, quanta criatividade. Eu acho que é essa a característica da juventude da União Norte Brasileira. Então, use toda a criatividade possível para que possamos, então, divulgar e que essa mensagem, assim como a mensagem do pastor Damião, alcançou o coração de muitas pessoas, possa alcançar também vários corações durante toda essa semana. Não é isso, Gerlane? É verdade. Todo mundo está ligado ali. Enquanto nós estávamos ouvindo a mensagem, a gente estava também acompanhando os comentários ali de vocês, todo mundo conectado. E tem algumas pessoas com dúvidas ainda, né? Perguntando para onde é que eu mando o vídeo, qual que é o número. Não, gente, nós não divulgamos o WhatsApp aqui, porque a gente quer a sua participação na rede, aí nas redes sociais. Então, para você mandar o vídeo para a gente, você precisa postar esse vídeo, por isso que é um vídeo curtinho,
de 15 segundos, 30 no máximo. Então você posta assim na horizontal e marca o Adventistas Norte. Coloca a hashtag Resgatados2020 que a gente vai te achar lá, tá bom? Aí você posta que a gente vai pegar esse seu vídeo e você vai aparecer aqui no momento da nossa interação, tá bom? Então é assim que a gente vai te achar nas redes. Para cumprir o desafio, lá na nossa página do Facebook, Facebook Adventistas Norte, nós postamos aquela foto que apareceu aqui do desafio e nos comentários dela lá você coloca a sua foto cumprindo o desafio. Entendido? Agora, pastor, foi maravilhoso hoje, nós já falamos aqui, mas aí não acabou não, né? Não acabou, foi a abertura, Geilane. Só o começo. Só assim, olha, o início, muita coisa legal, muitas bênçãos estão sendo reservadas para você durante toda a semana. Então, amanhã, Gerlane, você... falando de desafio, você tem 24 horas para cumprir o desafio. Já contando. Já está contando nas redes sociais. Então, 24 horas, vai lá, manda 1 milhão de mensagens, vamos... O dono do Instagram vai ficar preocupado. O que está acontecendo naquele território via satélite lá? São os jovens adventistas da União Norte e do Brasil e do mundo que estão nos acompanhando aí, que está acompanhando essa semana de oração. Agora, amanhã, Gerlane, que horas que começa? Que horas que começa, Gerlane, amanhã? 19h30. 19h30. Encontro marcadíssimo. Encontro marcado, você não pode combinar nada diferente disso. Então você já marca, entra em contato, cria um grupo sobre a semana de oração e deixa agendado, coloca um alerta, coloca alguma coisa no teu celular para você não esquecer. Se hoje foi bênção, amanhã vai ser bênção demais. Que Deus possa continuar te abençoando muito. Que você tenha um sábado ricamente abençoado pelo Papai do Céu e tenha também um excelente almoço. Não é isso, Gerlane? Um açaí. Um açaízinho, enfim. Se puder convidar o pastor, eu estou um pouco magrinho, precisando engordar alguns quilinhos. Brincadeiras à parte, que Deus abençoe muito a nossa juventude no território da União Norte. Começou a semana de oração, vamos com força total. União Norte cada vez mais forte, para a honra e glória do Papai do Céu. Obrigada pela sua presença aqui hoje e o nosso encontro está marcado amanhã a partir das 19h30 nos canais Adventistas Norte. A gente espera você. Tenha um ótimo restante de sábado e até amanhã. Tchau, tchau. Valeu.